Bom dia, gente. Vamos começar a nossa terceira aula sobre Gálatas. Vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude, né? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas. Nós somos limitados no nosso entendimento, precisamos que o Senhor nos ilumine para que a gente compreenda, não só compreenda, mas também possamos aplicar tudo aquilo que a gente aprende na nossa vida. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. A região da Galácia é essa daqui do meio, mais clarinha, tá? Central da Europa. Aqui é a parte sul da Europa, aqui é o mar Mediterrâneo, Jerusalém está aqui, Itália, tá? Então essa região aqui foi muito usada nas viagens missionárias de Paulo. E dentre elas está a Galácia, onde fica a cidade onde Paulo, para a qual Paulo escreve, para a igreja que Paulo escreve nessa carta, tá? Então a gente falou bastante aí do pano de fundo, do que aconteceu na Europa, né? O que aconteceu naquela região antes que o Império Romano se tornasse o império predominante, antes que a cidade existisse, Gálatas, né? Se a região da Galácia existisse, né? E a gente falou muito do povo celta, que era um povo bárbaro, né? Um povo mais aborígene, né? Que viveu lá milhares de anos antes de a Europa ser o que é hoje, né? Então tem registros aí de 4.000 anos antes de Cristo, né? Já existia um povo meio nômade, meio tribal, né? Essa palavra, naquela região. E eles se expandiram do centro europeu para a região do oeste da Europa, né, onde fica a Inglaterra hoje, onde fica a Irlanda, né? Eu acho que ele é mais norte, né? É mais norte. Nordeste também, sul, leste da Europa, ou seja, era um povo muito predominante na Europa. A parte que eles mais povoaram foi realmente o centro da Europa, exatamente onde fica a Galácia. E aí a gente viu um monte de coisa que isso serviu de cultura para aquela região, né? Imagina, fiz esse exemplo, né? Tirei esse exemplo. Nós somos uma mistura dos índios com o que veio da Europa para cá, né? Os portugueses, no pós-guerra principalmente, vieram muitas pessoas da Europa para cá, muitas colônias, né? Italiana, polonesa, alemã, né? Japonesa, vieram muitas colônias para cá. Aliás, isso aconteceu no mundo inteiro, né? E aí sim, você vê várias misturas no Brasil, né? Mas a origem mesmo do Brasil, os primeiros 100 anos aí, os primeiros 100, né? 100, 200, 300, a gente vê muito essa mistura, né? Do indígena com os colonizadores, tá? E isso trouxe para a gente uma série de influências, né? Para a nossa cultura brasileira. A gente viu bastante sobre isso. A gente até falou da nossa cultura local aqui, regional, né? Barueri. Nós somos influenciados pela cultura predominante aqui, né? Então, você fala, poxa, por que o Rio de Janeiro está essa bagunça do jeito que está hoje, né? Tanta criminalidade, parece que estão falando até de intervenção lá de novo, né? Porque teve uma intervenção, acho que uns 2 anos atrás, com Michel Temer, né? Para tentar controlar, mas a mídia, essas coisas ficam tão em cima, né? Que aí qualquer coisa que o exército pudesse fazer seria motivo para, né? Então, foi meio arapuca aquilo lá, né? Mas estão falando até de uma nova intervenção lá, porque o Rio de Janeiro não está ingovernável, né? Aí a gente fala, poxa, por que o Rio de Janeiro é daquele jeito? Aí você vai estudar história, você vai lembrar que os franceses tentaram colonizar, os holandeses tentaram colonizar o Nordeste, por exemplo. A gente falou disso semana passada, né? E aí os portugueses expulsaram, porque os portugueses eram mais extrativistas, e os franceses e holandeses que vieram para cá queriam mesmo colonizar, queriam, enfim, né? A gente viu que os ingleses fizeram, né, nos Estados Unidos, os franceses fizeram em alguns países também, é claro que foram extrativistas em outros, né? Tem países aqui na América do Sul que foram colonizados pelos franceses, Guianas Francesas, por exemplo, é super pobre, né? O próprio Haiti, né, essas regiões ali, República Dominicana, né? Então, assim, os que vieram para cá, ainda a história conta que eles tentaram colonizar, mas enfim, a suma é que eles foram expulsos daqui, e quem ficou ali no Rio de Janeiro era da pior qualidade possível, e a gente vê o Rio de Janeiro sendo o que é hoje, não é à toa, né? Uma cultura lá centenária, né? Mais de 400 anos aí,
desenvolvendo, né, essa cultura que chegou no Brasil, né, de exploração, de corrupção, né? Então não é à toa isso, né? Então aí isso de certa forma aconteceu na Europa também, claro que aconteceu. E aí a influência que a gente vai encontrar em Gálatas tem muito a ver com o povo celta, que invadiram a Europa inteira, se desenvolveram na Europa inteira, se espalharam, melhor dizendo, pela Europa inteira, especialmente a região da Galácia, né? Eu mostrei esses símbolos aí, que são símbolos que vocês talvez conheçam, né? Principalmente a cruz celta, né? Que é uma cruz que é usada inclusive pelo presbiterianismo hoje, né? Eu expliquei semana passada que o St. Patrick, que foi um padre, ele tem igrejas na Europa, padroeiro, né? É o St. Patrick, o nome da igreja é dado a St. Patrick, né? Por causa dele. Ele usou algumas coisas da cultura celta para evangelizar, principalmente na Inglaterra isso aconteceu. E aí, vocês sabem da história, né, que a Inglaterra predominantemente católica, e aí depois um padre também, mas protestante, né, de origem protestante, pregou, o rei se converteu, e aí vem a versão King James, né, porque foi o rei James que investiu para ter essa primeira tradução em inglês. E aí, depois disso, o presbiterianismo foi muito pregado lá na Inglaterra, né? Até hoje existem igrejas lá. Primeira catedral, se eu não me engano, presbiteriana do Reino Unido, né? É lá na Escócia, né? Em Edimburgo. Então, existe muita influência do presbiterianismo depois dos celtas. O presbiterianismo se desenvolveu e usou figuras celta como essa cruz para pregar para a cultura que ainda existia muitos resquícios da cultura celta. Viu também Stonehenge, né? Que também é uma... Dizem que os celtas também cultuavam, tinham os rituais dele nessa região, lá na Inglaterra também. Ninguém sabe muito bem como construíram isso. Bom, aqui são alguns deuses, né, dos celtas. A gente falou um pouquinho sobre eles semana passada. A gente viu aí que existe muita semelhança, né, que poderia ser usada para a pregação do evangelho, né? Antes dos deuses celtas existiram o nosso Deus, né? Mais de 7.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, o povo hebreu já tinha saído do exílio, né, lá do Egito, e já começou ali a aprender, a se relacionar com o Deus Criador. Então, em algum momento, esses povos foram se espalhando, e aí povoaram a Europa, e aí os crendices, superstições, sei lá, começaram os desvios, né, de entendimento sobre quem é Deus. E aí foram surgindo as religiões, foram surgindo os outros povos, as suas crenças, né? E aí a gente percebe que na cultura celta existe muito do Deus hebreu, né? A gente viu isso semana passada, né? O Deus do plantio, o Deus da fertilidade, né? Por exemplo, Deus da terra, né? Da luz, do fogo, enfim. Eu falei semana passada, né, que o nome de Deus, um dos nomes de Deus, um dos nomes que mostram quem é Deus, a humanidade foi conhecendo Deus de uma forma progressiva, né? E ele foi assim didaticamente se revelando para as pessoas com nomes. É o Shaddai, é o Elion, né? Elohim, né? E cada nome desse traz atributos de quem é Deus, né? Então, El Shaddai, por exemplo, como a gente conhece, semana passada eu falei disso, né? El Shaddai, que a gente conhece como Deus poderoso na batalha, a primeira expressão dele, as primeiras expressões desse Deus, El Shaddai, na Bíblia, é o Deus da fertilidade, o Deus que dá filhos àquele que é infértil, ou àquela que é infértil, né? Então, o Deus El Shaddai, antes dele ser o poderoso nas batalhas, ele é poderoso porque ele deu filhos para Sara. Então, você vê como há semelhanças na cultura que foi espalhada pelos celtas, em coisas que anteriormente Deus já tinha se revelado para a humanidade, para os hebreus, né? E aí isso foi se espalhando de uma forma e se perdeu, né? Então você fala, poxa, como é que surgiram uma tribo indígena? Como é que surgiu? O povo foi se espalhando sobre a terra, né? E aí você vai lembrar daquela tribo, esperavam por um Deus, por alguém vir e pregar um Deus que era semelhante ao Deus da Bíblia, mas eles nunca leram a Bíblia, porque de alguma forma se manteve esse ensinamento sobre quem Deus é, nesses povos que foram se espalhando, alguns preservaram algumas coisas, outros não. Então, isso aconteceu
lá na Europa também. Aí eu coloquei alguns outros exemplos de deuses. A gente falou das culturas, das criaturas que apareceriam na cultura celta. A gente falou dos goblins, esses verdinhos, né? Esses seres verdinhos que aparecem nesses filmes como O Senhor dos Anéis, né? Então eles são muito conhecidos na cultura dos celtas também. Aí a gente foi um pouquinho mais para frente, falando um pouco da região da Galácia, explicamos exatamente onde ela fica. Depois falamos um pouquinho do propósito da carta, né? A ideia de mostrar a satisfação, uma grande satisfação por causa do Evangelho. Não só isso, mas também Paulo defende o seu apostolado. E a gente viu que Paulo sempre lutou com influências de judaizantes na igreja. Paulo também lutou muito contra falsos ensinos, falsos mestres. A gente falou um pouquinho sobre isso também, porque a gente tem essa sensação de que ser um falso mestre é aquela pessoa que vem e vai falar sobre Satanás, que vai cair endemoniada no chão, que vai dizer que Jesus não é Deus, né? Não necessariamente vai acontecer assim. Às vezes a pessoa vai ensinar, vai dar um ensinamento assim um pouquinho diferente do que é o cristianismo. Isso vai confundir muita gente. E a gente viu que tem pessoas que estão dentro da igreja querendo causar esse tipo de influência na vida da igreja, né? E aí, finalmente, a gente entrou no propósito da carta, não só no propósito, mas também no conteúdo da estrutura da carta, né? E a gente avançou nesse sentido até aqui, para mostrar que a carta está dividida em 3 seções, ok? A primeira delas é do capítulo 1, versículo 11, tirando a introdução, né? Do versículo 11 até o capítulo 2, 21. Então, se você puder manter a sua Bíblia aberta, o versículo 21 é o último do capítulo 2. Então, praticamente a primeira sessão aí é o capítulo 1 e o capítulo 2. A segunda sessão é do capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 12, que ele vai falar um pouquinho sobre a fé do patriarca Abraão e vai convidar os irmãos a permanecerem firmes apesar das lutas e as dificuldades. A terceira parte dessa epístola, capítulo 5, versículos 13, vai até o capítulo 6, versículo 10, quando Paulo vai fazer exortação ao bom uso da liberdade que eles receberam em Cristo, tá? E no final, teremos uma conclusão de Paulo acerca do que ele está ensinando para a igreja, tá? Então, isso acontece na cidade de Corinto, entre o ano 55 e 60, Paulo está escrevendo. Você sabe que Paulo morreu pouco tempo depois, 1 ou 2 anos depois, Paulo morreu, no máximo 5 anos depois, Paulo morreu. Então ele estava prestes aí a ser morto, e estava também há pouco tempo depois de ter escrito a carta aos Romanos. Os destinatários, como a gente já deu uma olhada, eles tinham essa origem celta. Do início do século III, uma parte da tribo invadiu a Macedônia. Depois de serem derrotados pelos gregos, seus remanescentes atravessaram o Helesponto. Helesponto é uma região, também é chamado de Dardanelos, que é justamente esse estreito aqui de mar. Aqui embaixo está o mar Mediterrâneo, né? Depois vem o mar Egeu, aqui é onde fica a Turquia hoje, do outro lado a Grécia, tá? Então a Galácia está aqui para cima, ok? E esse aqui, ó, é o chamado de Dardanelos, tá? É esse estreitinho, eles atravessaram essa região para ir para aquele lado, né? Só para vocês terem uma ideia, a Galácia está para cá. Eu falei que eles atravessaram. Aqui dá para ver um pouquinho melhor, né? Parece tão estreito, fininho, mas é bem comprido, bem largo. Aqui tem um outro mar também. Chamam de mar, apesar de ser quase um lago, né? Mas é um braço. Esse é o braço de mar, ó, a travessia. Esse é o Dardanelos que eles atravessaram, ok? Não tinha ponte na época, não tinha balsa. Existia um histórico de assédio aos povos vizinhos da parte deles, né, dos celtas. Continuou até os romanos entrarem em cena e conquistaram o reino em 189. Os gálatas foram então usados pelos romanos como estado tampão contra reis de Pérgamo. Mesmo durante a guerra contra Mitrídates, rei do Ponto,
eles permaneceram leais a Roma e, como resultado, o seu reino foi generosamente expandido por seu suzerano. A ideia é o seguinte: toda a província romana era usada para proteger o Império Romano. Eles recebiam essa ideia do tratado de suzerania. O rei, ele fornece para você uma terra para você morar, você fica ali ao redor do reino, ele te beneficia de uma série de coisas, por exemplo, proteção. Às vezes são cidades pequenas, províncias pequenas, ele te providencia proteção, às vezes até alimento, terra para você plantar, esse cuidado, e você oferece para ele lealdade. Então, se houver guerra, você tem que entrar na frente, você tem que proteger o rei, você tem que ser leal ao rei, você tem que pagar tributos ao rei. Então, há uma troca ali, esse é o chamado Tratado de Suzerania. Por volta do ano 40 a.C., algumas das regiões mencionadas em Atos, tal como Pisídia, Frígia e Licaônia, foram adicionadas ao seu território. Então, essas províncias, elas não poderiam levantar governantes próprios, eram destinados por Roma. Algumas pessoas podiam participar dessa administração, mas os principais governantes dessas regiões tinham que ser destinados por Roma, porque existia também a coleta de impostos, né? É mais ou menos nesse contexto que surgem os coletores de impostos, que os judeus detestavam, e eles eram chamados traidores da pátria, que eram pessoas da região, pessoas conhecidas, do meio do povo, que se associavam a Roma para cobrar imposto do seu próprio povo. Imagina, você mora aqui em Barueri, aí você conhece um cidadão barueriense, que se torna um vereador, e aí ele usa a cidade para se beneficiar, para desviar dinheiro. Não que isso aqui aconteça, né? Mas é justamente essa ideia do coletor de impostos, né? Hoje de outra forma, mas continuam sendo traidores da pátria. É por isso que no Novo Testamento eram odiados pelos judeus, que eles roubavam o dinheiro do povo, cobravam o povo nas esquinas de excessivos impostos para se beneficiar, e acabavam enriquecendo. Eram pessoas ricas na sociedade, porque traíam a sua região, o seu povo, para se associarem ao Império Romano, ganhavam muito dinheiro. Então isso aconteceu naquela época também. Esse era o contexto para qual Paulo estava escrevendo essa carta. Então a província era bastante mista, existiam romanos, judeus, existiam gregos na região, né? Ter uma ideia do contexto no pano de fundo, existia uma controvérsia legalista que deu ocasião ao Concílio de Jerusalém em Atos 15, por exemplo. Quer dar uma lida? Dá uma olhadinha. Atos 15, chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar os irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos da Antioquia, para tratar dessa questão com os apóstolos e presbíteros. A igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Os apóstolos e presbíteros se reuniram para decidir a questão. Depois de uma longa discussão, Pedro se levantou e se dirigiu a eles dizendo: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para falar aos gentios, a fim de que eles pudessem ouvir as boas novas e crer. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como o deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos nós e eles somos salvos da mesma forma pela graça do Senhor Jesus.
Todos ouviram em silêncio, enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Pedro lhes falou sobre como Deus visitou primeiramente os gentios para separar dentre eles um povo para si. E isso está em pleno acordo com o que dizem os profetas, como está escrito: Deus diz: depois disso voltarei e restaurarei a terra caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus, o Senhor falou. Todos os que chamei para serem meus. Senhor, faltou mal hoje de leitura. Aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Ele termina: portanto, considero que não devemos criar dificuldades para os gentios que se convertem a Deus. Interessante, né? Como eles trataram a situação biblicamente, né? Relembrando de texto, relembrando do que Deus falou, do que aconteceu com eles. E, além disso, desviando o foco da conversa, você percebeu? Que a conversa era legalismo, era lei, era ordem, vamos circuncidar todo mundo, porque tem que impor a lei sobre eles também. E eles desviam o foco dizendo os milagres e sinais que o Espírito Santo estava fazendo através agora dos discípulos, né, e dos apóstolos, né? Então há aqui uma discussão, o chamado Concílio de Jerusalém, quando eles se reúnem para resolver uma questão que estava sendo levantada dentro da igreja por falsos irmãos, por falsos crentes, né? E aí eles se reúnem com os presbíteros e com os diáconos da igreja, com os oficiais, a tomar essa decisão. Você sabe que me fez lembrar uma coisa interessante. Há uns 3 anos atrás, a gente levou um assunto para a diretoria, um assunto X para a diretoria. E aí naquela hora eu tive um clique e eu pensei assim: por que a gente está resolvendo isso com a diretoria? Se os assuntos espirituais como esse, discussões na igreja, diferença, pregação do evangelho, a ideia do que vai ser pregado, qual é a teologia da igreja, como administrar a igreja, tudo isso era decidido entre os presbíteros, que eram os líderes da igreja, e os diáconos também participavam dessas reuniões. Agora, eles tinham funções específicas, né? Os presbíteros são como o pastor, são aqueles que estão na igreja para ensinar, para governar, para liderar a igreja, certo? Voltados para a área de ensino, do pastoreio. Esses são os presbíteros, são como o pastor é mais um presbítero, ok? A Bíblia chama o pastor também de presbítero, e a Bíblia fala que na igreja tem que ter um grupo de presbíteros, pode ter um pastor só ditando como que deve ser a igreja, um grupo de pastores, né? Além disso, tem os diáconos, que são aqueles que trabalham na área social da igreja, visitação ao órfão, a pessoa que está com dificuldade financeira, para entregar cesta básica, enfim, fazer esse trabalho social. E essas pessoas são responsáveis para cuidar da liderança, para ser a liderança da igreja. E eu me lembro que naquela reunião de diretoria, a gente estava trazendo um assunto e as mulheres participando, os homens falando, o tesoureiro, não sei quem. Eu falei: caramba, está errado isso, né? Dei um clique, eu falei: Cristo, está na hora da gente começar a trabalhar um grupo de homens para serem presbíteros, diáconos ou líderes na igreja, levarem alguns homens um pouquinho mais distante, porque a gente está atribuindo à liderança estatutária uma função que não é deles. Imagina, eu me lembro que no dia eu pedi perdão, inclusive para Raquel. A Raquel estava, não sei se vocês estavam, não sei quem estava nessa reunião, mas sei que a Raquel estava. Eu falei: Raquel, me perdoa, porque além de eu estar dando para vocês uma responsabilidade que não é de vocês, você ainda como mulher está tendo que tomar uma atitude e ajudar na decisão que é incumbência dos homens, então me perdoem. E eu fiquei pensando durante esses tempos, o quanto a nossa igreja está baseada na sua teologia, na resolução dos problemas, das dificuldades da igreja, está baseada numa liderança estatutária que não tem nada a ver. Tem nada a ver.
cara é tesoureiro, a pessoa é administradora, secretária, outro é segundo tesoureiro, o outro é da comissão de finanças. Não é responsabilidade deles decidir esses tipos de coisa. Por que há tantos anos a gente continua fazendo do mesmo jeito? Quando eu falo a gente, a denominação, né? E a gente, olha só, a gente leva para a igreja assuntos, para a igreja votar, levantar a mão e decidir, e isso não é bíblico. Tá, em assuntos administrativos, né? Nós vamos comprar, sei lá, tal coisa, vamos decidir como associação, porque a nossa legislação, né? Somos uma associação, temos um CNPJ, nós temos que decidir, o grupo, a associação, todos que são membros devem decidir também, isso é legislação. Mas assuntos bíblicos, assuntos que competem aos líderes da igreja, não deve ser levado para a igreja votar. São os líderes da igreja que tomam a decisão. É por isso que quando chega, por exemplo, numa assembleia ou numa reunião da igreja, para definir coisas como disciplina da igreja, teologia da igreja, a gente não pede a opinião da igreja, porque isso compete à liderança. Até pouco tempo, era eu e o Creuze. Hoje a gente já tem um grupo de homens que nos ajuda a tomar algumas decisões. A gente pede alguns conselhos, a gente conversa, explica o que a gente está pensando. Estamos avançando nesse sentido. Mas até pouco tempo atrás era eu e ele só. Não é de bom tom isso, né? É importante que tenha um grupo, mas era a função nossa. Algumas pessoas chiavam disso porque tinha que levar para a assembleia, para votar. Não, mas é assunto da liderança da igreja. Chato porque naquela época a gente tinha só nós dois tomar essas decisões, mas era a função nossa. E agora a gente tem um grupo maior, isso fica mais próximo do que a Bíblia diz. Eu estou contando tudo isso para mostrar como a Bíblia trata assuntos específicos. E lá em Gálatas estava tendo um problema, porque pessoas de fora dessa liderança estavam querendo influenciar a igreja. Olha, nós temos que colocar circuncisão. Por quê? Não, porque a gente faz isso desde quando a gente era judeu. Quem é antigo sabe que a gente tinha banco de madeira aqui, aqueles bancões de igreja mesmo, né? Isso aqui não é banco de igreja é aquele lá. Aí, para a gente trocar esses bancos, foi uma loucura, foi uma dificuldade. Vocês lembram disso? Tinha gente que queria sair da igreja porque ia tirar o banco e botar uma cadeira mais confortável. Até que as cadeiras estão durando bem, né? Já vai para quantos anos aí? Acho que uns 6, 7 anos. E aí é interessante que depois que trocou o banco, tinha gente querendo levar o banco para casa. Pastor, posso levar o banco para minha casa? Mas para quê? Não, é porque esse banco me lembra tanta coisa e tal. Teve gente que veio falar com a liderança da igreja querendo que os bancos permanecessem. E é um trambolho, né? Além de ser desconfortável, eu acho, era um trambolho. A gente não conseguia usar o salão quando precisava, era difícil de remanejar. Às vezes tinha um casamento, sei lá o que, tinha que remanejar banco, entulhar tudo lá atrás. Vocês lembram disso? Banco pesado pra caramba, né? E aí é interessante que depois que a gente trocou, você vê como é o coração, né? Não são os bancos, né? A gente trocou pelas cadeiras, a gente fez a campanha das cadeiras. Lembra disso aí? Então, cada um tinha que comprar pelo menos uma cadeira. Era essa a campanha. Eu nem lembro quanto que custava. Eu acho que era menos de R$100 cada cadeira dessa daqui. Porque o total acho que dava R$15 mil, se eu não me engano. Sei lá, alguém vai fazer conta, foram 250 cadeiras. E aí, quando a gente trocou, que a gente colocou os bancos, não deu muito certo a campanha, né? Porque a gente recebeu pouco, assim. Não deu, acho que 20 cadeiras. O resto... Aí, como a igreja pagou, ficou por isso mesmo e tal. Mas o que acontece é que as pessoas que compraram queriam levar a cadeira para casa, para ninguém sentar. As pessoas não, alguns, né? Você acredita nisso? A pessoa comprou a cadeira e ela colocou aqui na frente 4 cadeiras. Ela falou assim, não, para ninguém sentar eu vou levar para casa e no domingo eu trago para sentar. Eu falei, gente do céu, que ponto chegamos? E é justamente isso que eu quero ilustrar. Que as pessoas, muitas pessoas dentro da igreja estão pautadas, parece algo de outro mundo, quando você fala assim de judaizantes, quando você fala de falsos mestres, falsos profetas, você imagina algo extraordinário, né? Alguém que vai dominar as pessoas, Jim Jones, né? Alguém que vai causar uma loucura na igreja, e não, o fato de você conhecer de um pouquinho diferente o evangelho, isso já faz você mudar a natureza do que Cristo pregou e do que Paulo estava ensinando, né? A questão era justificação e santificação. Seriam elas produtos de fé
ou seriam exigida alguma medida de lealdade à lei? Porque parece que a gente não sabe lidar muito com esse meio termo. Então a gente fica até com medo de ser legalista demais, falar, pô, meus caras não levam a sério e tal, aí você se vê assim meio sendo um pouco legalista demais. Mas também se você vai para o outro lado, é graça, nós recebemos a graça, então a gente fica tentando achar esse meio termo, né? Como que a gente encontra esse meio termo para a gente não se perder e acabar impondo sobre as pessoas, como eles estavam impondo aos Gálatas, os próprios Gálatas, regras acima do que eram necessárias dentro da igreja, principalmente sobre justificação e santificação, que são duas obras do que Cristo fez na cruz. Aliás, cabe um adendo aqui. Esses dias, acho que a Tati que estava lendo um livro, e ela estava me relembrando disso, né? Que algumas pessoas, muitos crentes, eles focam na obra de Cristo na cruz, principalmente por causa da salvação. Então, olha, Cristo foi à cruz, subiu à cruz, morreu na cruz, por quê? Para nos salvar, não é? E foi mesmo, realmente. Mas não foi só para isso. A obra de Cristo na cruz não foi só para salvação. A gente esquece de falar isso. A obra de Cristo na cruz foi para salvação, foi para justificação, foi para santificação e futuramente a glorificação. A gente não canta? Justificado eu fui, santificado eu sou, justificado eu serei através de Cristo, né? Além da salvação, tem esse tripé. Nós somos justificados porque já somos justificados. Olha os verbos, né, da música. Essa música é muito boa. Nós somos justificados porque o que Cristo fez na cruz nos tornou justos. Já somos justos diante de Deus. Isso quer dizer o quê, exatamente? Isso quer dizer que hoje, já, aos olhos de Deus, nós somos justos, certo? Pelo que Cristo fez na cruz, ou seja, nós, aos olhos de Deus, estamos limpos do pecado e das consequências eternas do pecado, porque o mediador é Cristo, né? Então, quando ele olha para nós, ele olha o que Cristo fez na cruz e nos justificou já somos justos, tá? Não precisa. Isso implica no quê? Nós não precisamos fazer nada para nos tornarmos mais justos diante de Deus, ok? Quantas vezes, gente, cai para nós agora, quantas vezes a gente se pega tentando realizar alguma coisa, aos olhos de Deus, a gente ser tido como mais justo? Vou dar um exemplo. A gente não fica com consciência pesada quando a gente não ora? Pra caramba! Por quê? Porque de alguma forma já colocaram na nossa cabeça que se você não orar, você não agrada a Deus. É ou não é? Só que a oração, ela não tem a ver com a justificação. Se você orar 10 horas por dia, Deus não vai te olhar diferente. Se você não orar nada por dia, nenhum dia você não orar, passou a semana inteira, não orou, Deus olha para você como justo da mesma forma, porque o que Cristo fez na cruz foi suficiente. Ele já olha você como justo, você não precisa fazer nada para isso. Agora, a oração tem a ver com outras questões, por exemplo, a santificação. De certa forma, você já foi santificado, ou seja, você foi separado por Cristo, mas agora você está num processo de santificação. Você está lendo a Bíblia, você está orando. Por quê? Porque é nesse processo que você vai perceber o quanto você já está mais parecido com Cristo. Que é isso que o cristão quer. Eu quero abandonar as minhas velhas práticas e quero me parecer mais com Cristo. Porque já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E o viver que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E o que importa, como diz João Batista, é que ele cresça e que eu diminua. Não é isso aí? Então eu vou buscar a palavra de Deus, aprendizado, e no relacionamento com Deus, aplicar aquilo que eu estou aprendendo no relacionamento com Ele, na oração, para que esse processo de santificação na minha vida seja crescente, por causa desse processo. Por quê? Porque a oração não é você tentar mudar alguma coisa em Deus, mas é você mudar algo que está em você. Então você ora porque é você dependente dessa oração para esse processo de santificação. Dá para entender? É por isso que a música fala, santificado eu sou, é constante. Eu fui justificado, santificado, estou sendo santificado. Agora, glorificado eu serei, porque isso depende de chegar na eternidade e receber um corpo glorificado. Um corpo que não tem essa decadência para o pecado
que é essa tendência que a gente ainda tem hoje para fazer aquilo que é errado. Então, olha, o que Cristo fez na cruz não foi só nos salvar. O que Cristo fez na cruz foi justificar a nossa vida. Então, se você tem a compreensão de que você é justificado por Deus, você para de ser legalista, porque é isso que os legalistas queriam fazer na igreja aos Gálatas, sacou? Eles tinham a compreensão da salvação, mas eles não tinham a compreensão da justificação. Por isso que eles queriam impor sobre a igreja circuncisão, por exemplo. Porque eles achavam que essas leis, essas regras do judaísmo, servia como um adendo para eles agradarem a Deus mais do que eles estavam agradando. Então, nós temos que cumprir regras. Nós temos que vir ao culto todos os domingos. Por quê? Porque nós queremos que Deus nos veja como alguém melhor. Só que não é esse o motivo de vir ao culto. Não é justificação. É santificação. Sacou? Consegue enxergar a diferença? A glorificação não depende disso aqui, gente. A gente já recebeu a salvação. Quando Cristo voltar e nos resgatar, Ele vai nos glorificar, todos os crentes, meia boca ou não. Se o crente é meia boca ou não, isso vai interferir lá no galardão, para o reino de Cristo milenar. É o que a gente acredita, um milênio, quando Cristo voltar, vai reinar com a igreja, 1000 anos, e nesse período haverá patentes como militar, por isso que eu gosto dos militares, haverá patente tipo militar, e nós seremos um exército, né? Um exército de Cristo, e reinaremos com Ele na terra, e o galardão vai servir para essa patente. Qual é a tua função ali, no reino de Cristo, ok? Agora, todo crente, desde o meia boca até o mais piedoso, todos eles serão glorificados um dia, e todos foram salvos e justificados. Então, olha que interessante isso, gente, quando a gente compreende essas 4 facetas da obra de Cristo na cruz. Você começa a olhar para o teu irmão, e quando a gente começa a cobrar, olhar de, pô, esse irmão é meio meia boca, começa a julgar o irmão, como o pessoal fala, a gente está julgando a questão da justificação. Esse irmão tem que fazer mais porque ele está meia boca. É a questão da justificação que a gente está preocupado. Olha, aos olhos de Deus, tem gente que chega a pensar isso. Tu acha que não? Deus me vê melhor do que aquele irmão. Você se sente melhor, sendo mais presente, fazendo mais coisa do que o irmão. Porque você acha que aos olhos de Deus, você vai ser mais abençoado que ele. Não é isso que dizem? Irmão, não está sendo muito abençoado aqui na terra, né? Está desempregado, está não sei o quê, você tem que orar mais. Não é isso que dizem? Eu e a Tati não conseguimos ter filhos. Ainda não. Quem sabe um dia. Eu sei que tem outros casais na igreja também nessa condição. Soberania de Deus, Deus sabe disso. Mas a questão é, tem gente que fala assim, ó, irmão, tem que orar mais. Já disseram isso pra gente, disseram, você tem que orar mais. Vocês estão fazendo a coisa? Já disseram, Vocês estão fazendo? Vocês se alimentam bem? Isso pode ser alimentação. As pessoas, elas acham que elas têm as respostas. E espiritualmente, as pessoas falam, pode ser algum pecado na sua vida. Não é isso que falam lá? Você tem algum pecado aí escondido e está causando esse tipo de coisa na sua vida, esse embaraço. Então, irmão, tem que orar mais, confessa o pecado, para que você seja liberto e você consiga alcançar o favor de Deus. Tem música que fala isso. Então, alguns mais efusivos vão dizer, Senhor, eu reivindico, eu determino, né? Porque eles acham que esse processo de justificação, ele está fazendo jus para que Deus retribua. Olha aí, Deus, pô, eu te sirvo, não é o que diz o jovem rico, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço acolá, eu faço tudo, e aí o que é dito para ele é o seguinte, olha, ainda falta o Deus que está no teu coração aí, você está fazendo tudo pela lei, mas tem algo no seu coração, tem um ídolo aí que você tem que largar, vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele sai triste, porque ele era rico, a gente confunde essas questões, isso é confundido também nas relações. Existiam problemas que estavam acontecendo na igreja aos Gálatas por causa dessas dissensões, dessas divisões dentro da igreja. Imagina, tinha gente que achava que o cara matou o outro, tudo bem, que é o outro extremo. Não, mas vai fazer o quê? Todo mundo aqui é pecador. Que atire a primeira pedra aquele que nunca teve pecado. Começa a usar os textos fora de contexto. Porque não entende que a salvação, a obra de Cristo na cruz é um trabalho completo. É por isso que o crente, na minha opinião, o cara que se converte, a pessoa que se converte,
ela não pode desfrutar só da salvação. Veja que eu não estou julgando se a pessoa é salva ou não. Eu só estou dizendo que a pessoa que é salva, ela está no processo de justificada, ela foi, e aí santificada, ela está passando pelo processo de santificação e será glorificada. Essa obra é completa de Cristo na cruz. Cristo fez na cruz é completo, atende todos esses requisitos para todos os crentes, uns mais devagar, outros mais acelerados, depende aí do nível de piedade, de comprometimento da pessoa também, né, de interesse, mas todos nós passaremos por esse processo. Eu não acredito que a pessoa recebe a salvação e não passa por outros processos. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o cara vem aqui, entrega a vida para Jesus, se converteu, conheceu o Deus Altíssimo e volta para viver a vida do jeito que quer. Eu não acredito nisso. Eu tenho dificuldade de achar base bíblica para perceber um cara que recebeu a salvação e a justificação em Cristo, e olha para isso e não consegue ser grato o suficiente para ir lá e falar, eu preciso desenvolver isso na minha vida agora. Eu fui da macumba, eu já me envolvi com macumbaria não, com candomblé, né? Espiritismo, eu já fui católico, e lá os caras levam a sério isso, cara, esse desenvolvimento da religiosidade deles. Não é possível que você conheça a verdade e a verdade não te liberte. Não é possível. Sacou? E aí eu não estou falando de justificação, eu estou falando do processo de santificação. Certo? Porque a justificação foi o que Cristo fez, não tem como a gente saber. Como é que a gente identifica? Esse cara foi justificado, né? É o que Cristo falou que ele fez por ele, é como Deus enxerga a pessoa. Agora, a santificação a gente consegue observar na vida da pessoa como está o processo de santificação na vida dela, não é? Agora imagina isso dentro da igreja provocando confusão já, divisão dentro da igreja. Pessoas dentro da igreja ensinando, olha, né, não é bem assim, né? Imagina, alguém dentro da igreja querendo confessar os seus pecados. Pensa nisso, isso já aconteceu aqui. Imagina o Gela chega para mim e fala, Márcio, esquece que eu sou pastor, Márcio, cara, aconteceu isso na minha vida, eu preciso confessar, vou chamar a liderança da igreja, eu não me sinto em paz enquanto não falar isso, processo de santificação na vida dele. Sacou? O Espírito Santo falando o coração dele, cara. Qual é o meu papel como crente? Cara, você tem razão, vamos conversar, vamos chamar a liderança, vamos chamar mais alguém, vamos discipular, vamos acompanhar isso aí. Meu papel como crente, não é como pastor, como crente. É meu amigo, o cara chegou a esse ponto de chegar e falar para mim sobre isso, tem que acompanhar esse cara. Agora imagina, eu chego para ele e falo, cara, esquece, já pediu perdão para Deus? Já. Então, cara, tá tudo certo, segue a vida. Imagina que compreensão que eu tenho desse processo na vida do irmão, falando esse tipo de coisa. Profundidade que eu tenho na palavra e qual o meu interesse na vida do irmão, a compreensão, cara, esse cara está precisando de ajuda. E eu falo, não, segue, está tudo certo. Já pensou? O que isso vai gerando nos relacionamentos? Isso é perigosíssimo. E Paulo, um dos grandes alertas de Paulo à igreja é justamente isso. Justamente a questão do ensino errado dentro da igreja. Logo depois do que aconteceu no capítulo 15 de Atos, Paulo recebeu notícia que as mesmas pressões estavam sendo aplicadas às jovens igrejas que ele e Barnabé havia fundado menos de um ano antes. Caramba! Todas as jovens igrejas, Paulo estava recebendo notícias de que estavam acontecendo as mesmas coisas. E aí vocês imaginam por quê? Primeiro porque são neófitos na fé. Pessoas novas, por isso que em algumas cartas, Paulo fala do problema de você ser uma pedra de tropeço para o novo convertido. Paulo está falando daquela pessoa que chega na igreja, nova convertida, que era melhor amarrar uma pedra no pescoço e pular da ponte, que afastar aquele irmão da igreja. Né? Você vê que é tão tóxico, essa pessoa que está na igreja, venenosa, ela é tão tóxica para a igreja, que ela pode prejudicar esse processo na vida do irmão de santificação, até afastando esse irmão do evangelho e da comunhão da igreja. Olha que loucura, por causa do que essa pessoa fala. Muitas vezes isso aconteceu em outras igrejas, de onde a gente passou,
de pessoas dentro da igreja, o pastor pregando, o professor de escola dominical ensinando, e a pessoa do lado da pessoa falando assim, eu não entendo bem assim. Já contei para vocês, eu liderei uma igreja, e eu era recém-formado do seminário, eu liderei uma congregação, que era lá num morro, a gente chama de morro lá em Santos, porque a cidade é toda plana. Então, quando tem os aclives, são morros, e são bairros, grandes bairros lá. E aí tinha uma congregação lá em cima de um morro chamado Vila Progresso. Era bem difícil o acesso e tal. Era uma comunidadezinha com umas 15 pessoas, mais ou menos. Já falei isso para vocês. E a comunidade era meio Frankenstein, assim, porque era montada de várias igrejas. Tinha uma irmãzinha da congregação cristã, tinha outra que era da congregação cristã, né? Tinha outra que era da Assembleia de Deus, tinha batista, tinha presbiteriano, tinha tudo ali, cara. Tinha tudo. E praticamente era uma torre de Babel ali, ninguém se entendia, de verdade, ninguém se entendia. Aí estava lá eu e a Tati, a gente começava o culto e terminava, né? Tocava o violãozinho, desafinado, cantava, aí dava os avisos, aí era assim, até ir estruturando, né? A gente ficou lá acho que uns 3, 4 anos, uns 3 anos lá, foi uma experiência muito rica. Mas tinha uma irmãzinha que ela sentava lá no fundo onde está o Éder lá. Talvez seja Deus falando no teu coração, viu, irmão? Tinha uma irmãzinha sentada lá no mesmo lugar que ele está. Aí ela falava, eu estava pregando, ensinando, tudo que eu fazia, eu não sei se ela tinha um tique, porque ela ficava assim, ó. Gente, todo culto e durante o culto inteiro ela ficava assim, ó. Sem brincadeira. Eu falei, ou ela deve ter tiques, ou aquele cachorrinho que fica no carro, sabe? Não tem um cachorrinho que fica no carro balançando a cabeça? Parecia isso, cara. Eu olhava, um dia eu falei para ela, por quê e tal? Eu não concordo com algumas coisas, mas ela ficava assim, ó. Gente, ela não concordava com nada. Nada que se dizia lá na frente, ela concordava, ela ficava assim, ó. Mas ela ficava lá, ficou lá os 3, 4 anos que eu fiquei lá, ela ficou. Ficava assim, balançando a cabeça, né? E realmente, essas coisas existem dentro da igreja. Pessoas que, além... Se ela não concorda e está ali aprendendo, aberta para aprender, beleza, show de bola. Mas a pessoa está aqui, ó, já vi várias vezes isso, ó. Você percebe pela postura da pessoa, sabe? Gente, tem algumas ferramentas que a gente aprende, né, na vida, né, e isso vai ajudar. Assim, ó, o cara está ensinando, o cara está... Aí olha para o outro, aí você percebe que os dois se olham lá e faz assim, ó. A gente vê isso, cara. E é engraçado, né, porque você vai engolindo, vai orando, cuidando, você sabe que a pessoa, você pergunta, e aí, alguma coisa contra? Não, tudo certo, a gente ama vocês e tal, e você sabe que tem, você vê um olhando para o outro na hora do culto e tipo... Sabe, você vai vendo, daqui da frente a gente vê a cara de todos vocês, a postura, como a pessoa... reage ao que você está falando, né? Tem gente que dorme o culto inteiro. Então você tem a visão, gente, são anos e anos aqui na frente, você consegue fazer uma leitura. E isso é extremamente venenoso para dentro da igreja, principalmente as igrejas novas, que aí já não tem uma liderança formada, você não tem pessoas calejadas. E a gente sabe que, graças a Deus, hoje a gente tem muitas pessoas aqui importantes nesse sentido, que nos ajudam nesse sentido. Então, por exemplo, certa vez uma pessoa estava com problemas com a igreja, e aí ela postou na internet uma foto com irmãos que eram novos na igreja. E essas pessoas eram extremamente tóxicas. E eu não vi, o Creuza não viu, porque a gente não fica olhando. Aliás, eu acho que eu sigo umas 20 pessoas só no Facebook, porque por razões óbvias. Senão você vê muita coisa, perde muito tempo com aquilo. Então eu deixo de seguir todo mundo. Gente, provavelmente eu não sigo ninguém aqui. Não sei o que ninguém posta aqui. Só se eu entrar e dar uma stalkeada lá, olhar como é que anda as postagens de vocês. Mas eu não sigo, acho que ninguém aqui, quase. Acho que eu não sigo ninguém. Porque realmente toma muito tempo. No Instagram também não sigo ninguém, já para não ter problema também de perder muito tempo com a internet. Mas teve um casal da igreja que viu, e esse casal maduro interpretou o negócio e falou, acho que a gente precisa ir lá. Aí o casal foi lá e visitou aquele casal,
que era relativamente novo na igreja. E aí, na conversa, percebeu que aquele casal que tinha problema na igreja tinha ido lá, realmente, para falar mal e para causar um problema. E aquele casal, que era relativamente novo na igreja, já estava pensando em sair da igreja por causa disso. Olha que loucura. Aí esse casal que viu na internet não falou nada pra gente, a gente ficou sabendo depois, gente. Maturidade. Foram até lá, fizeram a visita, conversaram, explicaram a situação e realmente a coisa foi apaziguada. Você vê? Que interessante. É nas igrejas novas que Paulo estava pregando, talvez não tivessem pessoas com essa maturidade, né? Então o problema se tornou ainda maior. Mas você vê como é interessante, como pessoas dentro da igreja podem trazer problemas sérios, como acontecia lá naquela época. E o que Paulo diz para a igreja é que é essa pessoa, não é o Satanás aqui na frente pregando, é essa pessoa que sorrateiramente tenta pregar um falso evangelho. É dessa pessoa que ele está falando. E ele chama essas pessoas de malditas. Aí eu estava pensando, né, Marcelão? Politicamente correto, a gente conversou sobre isso, né, recentemente. Com o politicamente correto de hoje, se você chegar para uma pessoa na igreja e falar assim, você é um maldito, você é um fariseu, uma raça de víbora. Cara, você é crucificado na hora. O cara saca a arma e te fuzila na hora, né? Mas são palavras de Jesus, João Batista, Paulo. Já pensou se eu chegar aqui um dia, tiver o comércio, eu sair chutando as mesas? Vocês estão fazendo aqui, gritando, vocês estão loucos? Olha o que vocês estão fazendo com esse lugar? Está virando comércio, chutando, derrubando as mesas. Você fala, caramba, o pastor está na carne. Mas quem fez isso foi Jesus. Você vê a que ponto chegou o politicamente correto no tempos de hoje. Você fala assim, aquele cara ali é meio efeminado. Olha aí, preconceituoso, racista, fascista, nazista, santista, esteticista, né? Que? Taxista. Vocês são muito engraçados. E aí, cara, você é taxado. Mas é interessante que a pessoa que causa esse problema, de modo nenhum é taxada dessa forma, né? Pelo contrário, a gente vai tolerando. Você vê, a gente não tolera, a gente acha um escândalo, uma traição, um adultério, a gente acha, e realmente é um escândalo, mas todos os pecados são escândalo. A gente olha diferente para uma pessoa que adultera, mas a gente não olha diferente para o fofoqueiro, mentiroso. A gente vai tolerando, tem alguns pecados socialmente aceitos, né? Você vai tolerando. Você vê que o irmão é ganancioso, mas vai passando essas coisas. A ênfase na circuncisão, um item claro na agenda do concílio, sugere mais uma vez que a carta precedeu aquele encontro. Assim, esta epístola fervorosa, nascida de uma controvérsia que ameaça os fundamentos do cristianismo, foi escrita como uma defesa da salvação, mas não só da salvação, da justificação e da santificação somente pela fé, né? E aí a gente vai começar parte 1 do desenvolvimento dessa carta. A gente vai finalmente chegar onde a gente queria, né? Então não há mais nenhum evangelho além do de Jesus Cristo, e aí Paulo vai falar sobre a inconstância dos crentes. Comecinho da vida cristã, pouco aprendizado, ainda engatinhando na fé, eram novos na fé. É interessante, né? Porque no final de algumas cartas, Paulo vai trazer alguns alertas para os crentes já maduros. Então, se você olhar, por exemplo, a carta de 2 aos Coríntios, você vai perceber que o tom da carta é um pouquinho diferente da primeira. Que as últimas cartas que Paulo escreveu na sua vida cristã, na sua vida, aliás, ele já tratou de coisas mais profundas. As primeiras visitas de Paulo para as igrejas, ele fez 3 viagens missionárias. As primeiras visitas eram visitas para ensinar coisas mais rudimentares. Depois ele começa a visitar e mandar, por exemplo, Timóteo, Barnabé, né, Tito. Ele começa a enviar esses caras já para estruturar a igreja. A gente vê a igreja, Paulo falando, olha, vocês têm que estabelecer liderança. Ele fala isso a Timóteo, né, por exemplo. Olha, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, pegue homens, líderes, para Timóteo, conselho de Paulo a Timóteo, pegue homens líderes, homens capazes, homens piedosos, fiéis, chame esses homens, ensina esses homens a serem fiéis, e a que eles ensinem outros homens, espalhe dentro da igreja
em meio à masculinidade, esse perfil de homem fiel, homem obediente a Deus, piedoso, conhecedor das Escrituras. Inunde a igreja com essa ideia. Espalhe isso entre os homens. Ele fala isso no contexto de formar uma liderança, presbíteros e diáconos naquela igreja. Agora imagina um jovenzinho que era Timóteo, 17 anos, 18 anos de idade, indo para uma igreja já tarimbada, que não era nova, já para estruturar uma liderança numa igreja nova. Imagina os problemas que essa igreja já tinha. Não era igreja novinha, certo? Algumas Paulo corrigiu com as suas cartas, mas outros problemas não. Então ele manda um jovenzinho, ele fala, não deixe que ninguém subestime a sua idade, porque você é novo. Não deixe, que é o evangelho que você está pregando. Em outras palavras, não é você, é o evangelho. Então vá com coragem, não se submeta, pelo contrário. Encontre homens fiéis, é sinal que provavelmente eles encontrariam pessoas infiéis na igreja, leões de chácaras, donos de igreja, pessoas que queriam, ainda judaizantes, pessoas querendo mandar na igreja, querendo impor suas vontades. Ele fala, seja sábio, vai num cantinho, chama homens fiéis, ensina esses homens e começa a inundar a igreja devagarzinho, com essa visão de homens fiéis e piedosos. Isso vai crescer a tal ponto que um dia, parafraseando, alguém vai ter problemas e vai ter um casal, vão ter homens, vão ter pessoas capacitadas que vão lá intervir na situação, que você nem vai precisar saber, e a pessoa já vai ter interferido, porque faz parte da vida cristã isso, né? Você vai preparar uma liderança para que isso aconteça, né? Então a gente já percebe uma inconstância. Paulo adverte sobre a inconstância dos Gálatas e a agilidade com a qual mudaram de evangelho. Então receberam o evangelho de Cristo, através dos apóstolos, e tão rapidamente mudaram de opinião, que talvez ainda a imaturidade, esse anseio de agradar homens, de obedecer a uma certa liderança que já existia na igreja, influências na igreja, talvez nunca tiveram coragem lá nos Gálatas, não peitar por masculinidade, por virilidade, por braveza, não, mas biblicamente. Isso está errado. Isso aconteceu aqui, de certa forma, há muitos anos atrás. A gente tinha diáconos que não eram diáconos. Vem cá. Diácono é isso aqui, você não é diácono. Então, vamos zerar isso, vamos começar do zero. Errado. Diácono não é o que tem voz ativa, que tem cabelinho branco, que manda na igreja. Não é. Diácono é outra coisa, tá aqui, Então, vamos zerar isso, vamos começar do zero. Vamos começar a preparar a igreja de novo para uma função de diácono lá na frente, sem pressa. Não deixar que isso surja naturalmente. E isso aconteceu, modéstia à parte, se Deus quiser a gente vai caminhar para isso tão logo. Bom, Paulo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. É como começa a introdução do texto, Gálatas capítulo 1. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, você consegue aí conferir na sua tradução como que o tradutor trouxe esse comecinho aí, do versículo 1 até o versículo 5, né? Se entregou por si mesmo, Jesus Cristo, por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre, amém. É uma das grandes marcas dessa carta de Paulo, ele começar a carta já falando, eu não sou enviado da parte de homens. Em outras palavras, Paulo era macho, hein, gente? Se tinha um cara que era macho, é esse tal de Paulo. Ele começa a carta dizendo assim, vocês que estão aí na igreja, são liderança da igreja, são os mandões aí da igreja, saibam vocês que eu não estou vindo da parte de homem nenhum. Além dele estar peitando, na minha opinião, essa liderança, ele está falando também da divindade, da origem divina do seu ministério, do seu envio. Biblicamente, desde o Antigo Testamento, mesmo no Antigo Testamento, toda pessoa que era enviada para algo, mesmo pelo rei, era uma pessoa que tinha uma representatividade incrível. O rei, antigamente, ele pegava, quando houve, essa possibilidade, nos reinados mais recentes, ele dava uma carta timbrada, com um brasão, às vezes com o anel do rei, pressionava lá,
Porque o cara tinha a liberdade de passar no meio de todos os povos, de todas as províncias daquele reinado. Ele tinha autorização do próprio rei. Ninguém podia tocar nesse cara. Você lembra com quem aconteceu isso, biblicamente? Zorobabel, Neemias, Esdras. Lembra que eles receberam autorização para voltar para sua terra? Eles atravessaram lá da Babilônia e vieram lá para a região de Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Eles receberam autorização do rei. Não só autorização, eles receberam, tutu, money, verba. Tudo que foi retirado de Jerusalém, quando eles invadiram lá e destruíram a cidade, roubaram todo o ouro, todos os pertences, levaram cativo à Babilônia. Quando eles voltaram, o rei restituiu isso, para que eles reconstruíssem a cidade e o templo. E para que eles atravessassem os povos, as fronteiras, né? E chegassem lá em Jerusalém, eles receberam a autorização do rei para que eles fossem respeitados e preservados até chegarem na sua terra natal. Isso acontecia lá, essa autorização. E o que Paulo está fazendo é usando uma cultura que é natural para aquelas pessoas que estavam ali. Não só por judeus, porque os judeus conheciam essa cultura hebreia e também essa herança dos reinados de Jerusalém, mas também para os pagãos. Por causa de quem? Dos povos celtas. Muito bem, existia essa herança no povo. Então olha como Paulo era inteligente. Você vai lembrar do Deus desconhecido, o altar que ele construiu. Paulo era muito inteligente, muito esperto. Talvez a mudança do nome dele, de Saulo para Paulo, também foi uma estratégia, eu conto isso para vocês, missionária, né? Então Paulo era um camarada muito inteligente. A Bíblia fala que ele era altamente capacitado, um cara super estudado. E ao contrário do que pensam, Pedro, João, que eram as pessoas que dizem simples da Bíblia, eram pessoas que tinham um grego super complexo. Se eu não me engano, dos evangelhos, o mais complexo é o evangelho de João. E lembra que Lucas era médico, era uma pessoa importante, letrada. E o evangelho de João, ao contrário do que imagina, é um evangelho do grego mais complexo que tem nos evangelhos. E o médico era Lucas, e Lucas que escreveu Atos. Então o evangelho de João é mais complexo, o grego, a gramática é mais complexa do que o texto de Lucas, por exemplo. E diz que porque ele era pescador, a pessoa simples, pregando o evangelho, os caras eram altamente capacitados, tanto que escreveram textos complexos em grego. Então, dentro da cultura dos Gálatas, tinham os judeus, eles precisavam entender essa questão da autorização que Paulo tinha, e os pagãos também, todos aqueles que se converteram no paganismo, que estavam dentro da igreja, também entendiam essa questão da autorização, por causa do contexto histórico que existia na Europa com os celtas, que era a principal influência de milênios na região da Galácia. E Paulo, inteligente como era, começa a sua carta falando isso: eu sou o apóstolo enviado não da parte de homens, nem de pessoa alguma, mas da parte de Deus. Né? Olha que interessante. O status de Paulo é de um representante autorizado de Deus e do Messias que Deus ressuscitou dos mortos. Paulo, ele é não só enviado de Deus, mas do Messias que as pessoas constataram, as pessoas viram os milagres, as pessoas conheciam. Ainda muitos ali eram contemporâneos dos milagres, das notícias de Jesus. Né? Você lembra quando João Batista, a gente citou essa frase, né? João Batista falou: não importa que ele cresça, que eu diminua. Você lembra o que estava acontecendo? Por que João Batista falou isso? Por causa dos discípulos. Chegaram os discípulos de João Batista e falaram para ele: cara lá, e ele estava, se eu não me engano, ele estava na Galileia, para cima. E aí eles estavam em Jerusalém. Então, quando os discípulos de João falam: olha, o cara lá está tendo mais discípulos que você. Você vê como é que é a maldade do negócio? Aí é como a maldade do negócio. E aí João Batista está falando: quem? Jesus? Mas todos vocês são discípulos, todos nós. Aliás, é dele que a gente está falando. Eu não tenho discípulo nenhum, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. Então ele está enfatizando a divindade de Jesus Cristo. Paulo está fazendo a mesma coisa, né? Aquele que vem
Essa partícula aqui é interessantíssima, tá, gente? Não do lado, não de quem vem dentro do homem ou da parte do homem. É como se você tivesse de um lado da rua e alguém atravessasse do outro lado para cá. Então você fala, aquela pessoa está vindo de lá para cá, lá do outro lado da rua, uma outra região. O que Paulo está fazendo é isso, olha, eu não estou vindo de uma região humana. O meu ministério, ele não vem da parte de homens. E é claro que ele está fazendo isso também por causa do evangelho pregado pelos falsos mestres. Ele está fazendo também uma afronta não só masculina da minha parte, mas bíblica, teológica, que vocês estão ensinando, e a gente sabe hoje, né, que os judeus, eles não têm só a lei escrita, eles têm a lei oral, tradição oral. Aliás, a Bíblia, o começo da Bíblia todinho foi escrito por causa da tradição oral. Então, como é que sabe que Adão e Eva aconteceu aquilo que aconteceu com eles? Porque isso foi passando de família em família, geração em geração, e todo Israel já convivia com essas notícias e ensinamentos do que aconteceu na criação, né? Então isso perpetuou. Isso não é difícil, porque é uma tradição até hoje entre os judeus e os árabes também, né? Uma tradição muito forte, a perpetuação através da lei oral. Então o judeu até hoje ele tem uma tradição oral. A tradição oral para o judeu nada mais é do que uma tentativa de facilitar a aplicação da lei escrita. Porque, se você pensar centenas de leis para você praticar e viver, em algumas você vai errar. E o Novo Testamento fala, se você falhar em uma, você é culpada por toda ela. Então não era fácil, quer dizer, era impossível. Talvez aí uma grande questão que os judeus não entenderam, né? Então, mas era impossível cumprir todas aquelas regras. Por isso eles criaram a tradição oral, a lei oral, porque aí eles, na oratória, eles tornariam mais fácil a aplicação daquela lei, trariam mais, uma forma mais simplificada, mais simples de entender, enfim, né? Então, Paulo, sabendo disso, fala, olha, eu não vim desses ensinamentos, dessas regras, que são impostas através de uma tradição de homens, mas da interpretação adequada da palavra de Deus, que aí ele personifica em Jesus Cristo, né? Então, só para terminar esse tempo de hoje, na sequência, Paulo vai falar da graça e paz que são desejadas para os Gálatas, do Pai soberano e do Salvador Messias, aos quais pertence a eterna glória, né? Então, quando a gente olha para essas palavras, palavra graça, por exemplo, é aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, amabilidade, né? Essa parte amarela, da bondade, misericórdia pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, volta-as para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo que cresçam na fé cristã, no conhecimento, na afeição, e desperta-as ao exercício das virtudes cristãs. Era justamente aquilo que a gente estava falando, né? Que a salvação, a obra de Cristo na cruz, não é só salvação, é compreensão do que é justificação e desse processo de santificação na vida do crente até a glorificação. Então estamos no processo de santificação, e essa graça, que a gente às vezes traduz como um favor imerecido, parece que muitas vezes, quando a gente traduz assim, parece que ela não tem muito efeito no nosso comportamento agora. Ela é só um presente dado, e a gente começa a entender que uma explicação mais profunda dessa palavra, ela tem a ideia, o exercício das virtudes cristãs. Então, quando Paulo saúda os crentes, dizendo, olha, a graça e a paz, ele está falando de também um comportamento que essa graça gera na vida do crente. Não só um presente. A gente associa a graça com a salvação, né? Então, olha, nós recebemos a graça de Deus, uma bênção não merecida, por isso nós somos salvos. Mas a graça, ela não envolve só o fator salvação, ela envolve justificação e santificação.
porque é Cristo quem nos santifica. Então a graça contempla a santificação. Entenderam por que eu não acredito que dá para um crente ser salvo, mas não ser santificado? Porque a graça, ela não atinge só a salvação, ela atinge também a santificação. Às vezes é um processo que eu não consigo compreender, uma pessoa que está 40 anos na igreja e não muda nada. Não faz sentido para mim, o Deus vivo vivendo na vida dela, através da graça, salvando, justificando, santificando até a glorificação, e não acontece nada na vida da pessoa. Então Paulo está dizendo, dessa graça, que é muito mais um presente, muito mais do que um presente dado, mas é um processo de prática, de exercício das virtudes cristãs. E a gente vai lembrar do que Paulo vai falar mais para frente, né? Ele vai falar da obra da carne, ele vai falar do fruto do Espírito. Não é o que ele fala? O fruto do Espírito é aquilo que vai acontecendo naturalmente por causa desse processo de santificação por meio da graça. Então, quando a Bíblia fala nós somos salvos pela graça, show de bola, porque a graça ela atua na salvação e ela atua em todo o processo do que Cristo fez na cruz. Na justificação, nós somos justificados pela graça também. E nós somos santificados pela graça e seremos glorificados pela graça. Por isso que o refrão da música fala graça, pela graça que nós recebemos a salvação, justificação e glorificação. É um privilégio, uma generosidade da parte de Deus, porque nós não conseguimos fazer nada disso sozinhos. Essa é a resposta do porquê a gente está aqui hoje, que a gente reconhece essa graça na nossa vida e a necessidade de amar esse Deus mais do que qualquer outra coisa. Amém? Semana que vem a gente vai um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais profundo, tá? E a gente vai avançando no conhecimento da carta dos Gálatas, para que isso também transforme a nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, pelos meus irmãos que estão aqui, tempo precioso de entendimento da Tua palavra, de estudo, e isso nos fortalece, nos faz crescer, nós bendizemos o Teu nome, Pai. Obrigado porque a Tua obra na cruz não foi só para salvação, mas também para nos justificar, nos santificar e nos glorificar, Senhor. A Tua graça atinge todas essas áreas também. É por isso que nós estamos sendo santificados hoje, porque a Tua graça também nos alcança, proporcionando essa mudança interior através da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por isso. Nos dê um bom domingo e nós oramos em nome de Jesus. Amém.